E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje eu vou trazer para vocês as três, vamos dizer assim, maiores inspirações para eu montar o meu setup, que é o setup que vocês estão vendo sempre no canal e aqui atrás também de mim. E vocês podem ver que não é um setup comum de videogame. Por que eu quero dizer que não é um setup comum? Porque ele não está debaixo da televisão. A maioria dos que a gente vê é um setup que os consoles estão debaixo do televisor ou do projetor, eles estão no rack. E o meu, como vocês podem ver, ele está na lateral. E na lateral, vamos dizer assim, aqui, né, é onde está o televisor. E isso é incomum. E eu vou mostrar para vocês de onde eu me baseei. São 3 vídeos. Eu vou deixar aqui, vocês podem conhecer o vídeo todo, é muito educativo, tudo isso aqui que realmente foi a minha inspiração e pode ajudar vocês a se inspirarem também. Bom, eu vou passando o vídeo até para só mostrar as minhas inspirações, né? Não é realmente um review ou um react do vídeo do cara, é somente para mostrar as minhas inspirações. Esse vídeo aqui, esse cara ele não coloca muitos vídeos, ele não coloca muito conteúdo. Então, assim, não tem muita coisa no canal dele, mas ele fez um dos setups, assim, que foi a minha grande inspiração. Cara, ele montou um setup todo numa prateleira única. E aí ele fez tudo à mão, tudo mais. E olha que bonito que ele fez para colocar todos os consoles na lateral. E essa foi uma das minhas ideias, realmente, colocar os meus consoles na lateral. Esse foi um dos vídeos, não foi o vídeo que mais me influenciou, mas foi um vídeo que começou com essa ideia, e a ideia de prateleiras veio desse cara aqui. Então, quando eu comprei as minhas prateleiras, né, que estão aqui no fundo, a ideia foi fazer algo mais parecido com isso aí e tentar de alguma forma pegar isso e trazer para minha realidade. Eu não tinha condições de fazer um setup todo custom desse jeito, de mandar fazer a prateleira com o tamanho certo dos consoles e tudo mais, mesmo porque eu ainda não tinha todos os consoles que eu queria comprar. Tem vários consoles que eu fui adquirindo com o tempo, até mesmo depois de eu montar o setup. Meu setup, se vocês me acompanham, mudou muito desde dezembro, quando eu fiz meu setup. Hoje, antigamente eu rodava uma GBS Control, depois foi para um OSC, hoje eu tenho um RetroTink. Então o setup é vivo, cara, e ele mudou muito. Mas o setup desse rapaz aqui eu achei fantástico, a organização de cabos eu também tive algumas ideias. Claro que eu faço de uma maneira diferente, mas não quer dizer que eu copiei o setup do cara. Quer dizer que eu me inspirei. Eu olhei esse setup aqui, ó, vamos ver se a gente encontra mais algum outro vídeo. Eu olhei esse setup desse cara aqui e eu me inspirei. Eu vi como que ele montou a lateral, ele colocou os conversores no meio e isso eu mantive no meu setup. Os meus conversores estão no meio do setup, até para todos os cabos com uma facilidade maior chegar até lá. E eu achei o setup dele realmente muito bonito e foi uma inspiração. Vamos ver se a gente consegue alguma imagem bacana para mostrar. Eu acho que, cara, ele não mostra muito o setup em si na lateral, é sempre alguns cortes, mas dá para entender como que ele montou. Tá vendo? Bem aqui no meio dos consoles dele, ele colocou o switch SCART, switch componente e o RetroTink 5X dele aqui no meio, e meio que dessa forma foi a forma que eu fiz também no meu. Isso aqui serviu realmente de inspiração, achei muito bonito. Uma boa organização, um bom cable management. Aqui, cara, tem muito cabo. Se vocês olharem a parte de trás do meu, é assustadora a quantidade de cabos. E mais um outro setup que também eu me baseei demais, foi a inspiração desse cara aqui. Ele liga 60 consoles no setup dele, é muita coisa. Então, alguma coisa esse setup tem para te mostrar como ligar os teus consoles. E o que eu peguei de ideia foi colocar as fontes de alimentação em cima. Se você não viu meu setup ainda, meu setup, as fontes de alimentação, eu tenho algumas réguas da Clamper, que elas têm proteções e tudo mais. Eu coloquei em cima do meu setup e o grande motivo foi esse vídeo aqui desse rapaz aqui, também um grande colecionador. Ele vai explicando um pouco sobre a coleção dele, a parte realmente de energia, que foi a parte que eu me baseei. E ele coloca de uma forma diferente, né? Ele faz por chaveamento.
Na época que eu estava montando meu setup, eu encontrei no Mercado Livre uma régua dessa, que você tem ali as fontes, né, os botões, era de 1 a 10 mais ou menos, se eu não me engano, e você poderia ir ligando da forma que ele liga. No meu caso, eu uso realmente uma régua e eu ligo as réguas e energiza todos os consoles. Aqui não, aqui ele energiza console por console que ele quer jogar. Bom, aqui dessa forma você economiza energia, né? Porque no meu caso eu ligo todos os consoles e, querendo ou não, todos os consoles ficam energizados. E aqui não, aqui é individual. Thales, por que você não fez dessa forma? Porque aqui no Brasil, essas réguas que a gente encontra, né? Essas réguas aqui, elas são de proteção ínfima, muito mal feita. E eu queria algo que protegesse os meus consoles, que realmente tivesse um tratamento na fonte de energia. Não fosse apenas, eu não tenho condições de comprar condicionadores de energia. Um condicionador de energia é R$1.000. Imagina, eu teria que comprar 3 condicionadores de energia só para energizar os consoles. É muita coisa na minha realidade. Mas os da Clamper que eu coloquei no meu setup, eles já têm proteções, eles têm filtro realmente de linha. É realmente um filtro de linha, não é qualquer tipo de régua que você compra. Não, ela é tão bem feita que ela coloca a carcaça toda num acrílico transparente para que você possa ver os sistemas de proteção e tudo mais. Então eu confiei muito e montei meu setup todo com Clamper, o modelo da iClamp. Mas eu olhei esse setup na época e falei, cara, que boa ideia colocar as fontes de energia lá, tá tudo meio que à mão, não tá embaixo, não tá escondido atrás do setup. Então se eu precisar desconectar alguma coisa, fazer alguma mudança, acertar e realmente ligar os consoles, eles estão muito à mão. Mas o setup, cara, que foi o crucial para eu fazer o meu, foi o desse rapaz aqui. Eu já mostrei esse review aqui no canal e, cara, olha que lindo o setup dele. Dá para ver aqui agora, pausei praticamente na hora certa. Aqui estão os consoles e aqui está a televisão dele. Ele já fez atualizações nesse setup, agora ele está rodando com televisão de plasma grande. Enfim, não é a minha ideia, também não é a minha ideia utilizar um tubo como ele utiliza, mas isso aqui foi de grande inspiração para mim e ainda assim, ainda hoje, é de grande inspiração. Ele fez um sistema de som. No caso dos consoles aqui que ele está ligando na PVM, ele fez um sistema 2.0, tá vendo? São 2 caixas estéreos aqui e aqui fica os receivers dele. Recomendo que você assista o vídeo todo. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar, assistir e se inspirar realmente. E cara, olha a organização. Tá vendo aqui? Ele passou, ele deu uma passadinha. Não sei se eu vou conseguir voltar. É muito sutil, cara. Acho que perdi. Mas vamos dar uma olhada aqui no setup dele. Aqui, ó. Aqui estão todos os receivers dele. Tem vários. Ele gosta também de sistema de áudio, Hi-Fi e tudo mais. E olha aqui embaixo. Ele vai passar também. Aqui embaixo está o sistema de imagem dele. Cara, isso aqui é um sistema formidável. Todos os consoles muito bonito. Excelente organização. Cara, é vazado e quase você não vê os cabos. E tem cabo aqui, hein, cara. Pensa a quantidade de consoles que ele conseguiu ligar. É realmente muito cabo. E vendo o vídeo dele, eu tive assim, foi aonde eu bati o martelo. Eu falei, cara, eu vou montar um setup dessa maneira. Só que diferente do meu, né? Ele colocou todas as conexões embaixo e eu preferi colocar centralizado como no vídeo, o primeiro vídeo, e as fontes em cima como no segundo vídeo. Mas esse vídeo foi o que me instigou mais a construir um setup. E hoje eu estou atualizando meu setup, né? Vai sair vídeo no canal, tudo sobre isso, sobre questões de áudio e tudo mais. Hoje no meu setup eu tenho um sistema de som, um receiver antigo, um Sony antigo. Foi a minha primeira compra com o meu primeiro salário, que é um sistema 5.1, daqueles que eram vendidos no mercado, tipo da LG e tudo mais. Tem um pouco mais de qualidade, desses que eram vendidos nos mercados, vamos dizer assim. Ele era o melhor e
Só que ele não tem tanta qualidade de som, fidelidade de áudio, potência, enfim, são várias coisas que a gente vai falar disso em um próximo vídeo exclusivo sobre esse tema. Mas aí eu decidi trocar e eu estou montando hoje um sistema 2.1. O que é isso, Thales? O que é o 5.1? O que é o 2.1? O 5.1 são 5 caixas em volta de você e um subwoofer. E o 2.1 é da forma que ele ligou 2 caixas frontais e um subwoofer para graves. E para que é isso, Thales? Por que você vai gastar essa grana para você jogar o seu Atari? É para ouvir os bips do Atari em alta definição. Claro que não, é porque eu gosto também. Jogos mais modernos, como o PlayStation 2, já utilizam muito bem esse tipo de sistema. E cara, essa foi a minha ideia de colocar os consoles na lateral. Foi, assim, muita influência desse canal e toda a organização. Eu achei... Cara, esse é o Xbox que eu quero comprar um dia. E essa foi toda a organização. Ele utiliza um RetroTink 4K Pro, ele utiliza aí os switches. Ele faz a mesma coisa de ter o botão para ligar cada console. Como eu já expliquei, no meu caso não deu, mas ele colocou o RetroTink 4K dele ali. Tá vendo? Tem mais algumas fontes de consoles aqui, não sei, aqui embaixo. Vamos passar um pouquinho para frente. Muito bonito, cara. É um setup formidável. Vamos mostrar aqui a parte da TV. E aqui tá o sisteminha de som dele, ó, o amplificador aqui. É um amplificador bem parecido com o meu, para falar a verdade. O amplificador aqui. E 2 caixas bookshelf. Lindas e, cara, sonsaço. Para comprar pro videogame antigo não precisa de mais. Sonsaço demais. E o que falar de uma PVM da Sony, né? Um melhor monitor possível para os consoles antigos. Mas no meu caso, a gente utiliza realmente um console, um televisor moderno. Eu me pergunto se ele colocou o RetroTink 4K dele na PVM. Não sei como ele faria isso. É uma dúvida minha. Ele não mostra o funcionamento do setup dele. Bom, aqui está o sistema de som dele. Eu sou apaixonado por áudio. Gostaria de ter grana para entrar numa parada dessa, mas cara, isso aqui, ó, você acha caro colecionar videogame? Você não viu o mercado de áudio, cara, de home theater e sistema hi-fi. É absurdo. É assim, é inviável. Eu brinco, o que eu tô montando é o de entrada do de entrada. Mas já fico muito feliz. E aqui talvez o RetroTink chegue aqui nessa televisão dele. Então ele tem 2 setups. Ele tem um setup com a PVM e um setup com uma televisão moderna aqui. E também um belíssimo sistema de som aqui para ele poder curtir a jogatina dele. Ó que beleza aqui, uma poltroninha e tal. Do outro lado também. E cara, esses foram os setups que mais me influenciaram. Eu quis compartilhar com vocês para que vocês possam se inspirar e montar o setup de vocês. Eu sei que montar um setup, montar uma coleção não é fácil, não é da noite pro dia. É muita grana, investimento e tempo de manutenção que você tem que dedicar, de construção e tudo mais. Mas é um sonho e os sonhos estão aí para a gente poder realizar. O meu também, eu demorei anos. Se vocês acompanham o meu canal desde que ele começou em 2000, se não me engano é 2021, cara, são 3 a 4 anos aí de canal. E vocês viram toda a evolução do meu setup. E não é algo que eu montei da noite para o dia. Foi muito investimento, guardando alguns itens, comprando algumas coisas, se endividando, parcelando, estourando cartão de crédito, mas realizando um sonho. E agora eu tenho o meu setup praticamente da forma que eu gostaria. Tem coisas ainda que eu quero mudar nele, mas eu vou com calma, eu vou na paciência e sabendo que isso não é uma corrida de 100 metros. Não é uma coisa que eu tenho que começar agora para finalizar daqui a pouquinho. É uma maratona. Eu tenho tempo e eu tenho esse tempo a meu favor. Não estou correndo com ninguém. É uma corrida só minha. Então não preciso me desesperar, não preciso sair correndo. Eu preciso fazer aquilo que, vamos dizer assim, me dá vontade, que é realmente chegar no final e ter uma bela coleção, é ter realmente um belo setup, que me encante os olhos e que seja muito funcional. Além de ser, na minha opinião, bonito o setup, ele tem que ser funcional. Eu sempre quis colocar bastante console porque eu queria ligar e ter à mão. Eu não queria ficar tendo que trocar os consoles, eu queria ter eles fáceis à mão, porque isso de ser difícil,
me impedia de jogar. Às vezes eu tava com um console montado, quem lembra, eu montava em cima de um criado mudo, eu montava um console por vez. E aí às vezes eu queria montar um console, jogar um console e tava o outro montado, dava preguiça de tirar do armário, trocar todos os cabos, enfim. Depois eu montei um outro setup que eu deixava 5 consoles ligados e agora eu tenho 17 consoles ligados e é assim que a gente vai desenvolvendo o nosso hobby. Bom, espero que esse vídeo possa servir de inspiração para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.